Boa tarde a todos, as autoridades presentes na mesa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, encerrando parcialmente a Semana de Ciência Nacional de Ciência e Tecnologia. Parcialmente porque nós temos algumas atividades que ainda ocorrerão no sábado, que é a Ciência na Praia, e no domingo, que é a Ciência na Praça. Mas eu gostaria muito de agradecer à Escola de Medicina, não é só a Escola de Engenharia, é para botar a minha apresentação, na figura do professor Hermano. Obrigado por ter acolhido a tenda itinerante da Semana de Ciência e Tecnologia. Em outras ocasiões, a tenda já esteve presente no Gragoatá, já esteve presente o ano passado na reitoria, e este ano eu agradeço especialmente, em nome de toda a universidade, a Escola de Engenharia, por ter nos acolhido. E até o momento, nosso evento está sendo exitoso. Bom, eu vou falar rapidamente um pouquinho do objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na verdade, ela é um evento do Ministério de Ciência e Tecnologia, coordenado pela Secretaria Estadual e Municipal. Este evento ele iniciou em 2005 e a UF participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a partir de 2004. Então, a cada ano, nós temos vários institutos que aderem ao nosso movimento, mostrando a ciência, abrindo a porta da UF para a ciência e tecnologia, mostrando à comunidade, Porque o grande objetivo da ciência, da Semana Nacional, é a popularização da ciência, É a divulgação do trabalho científico que é feito na Universidade Federal Fluminense, que a cada ano cresce exponencialmente. Então, o tema da semana este ano é a UF de Portas Abertas, Ciência para o Desenvolvimento Sustentável. Então, os objetivos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, importantes, são eles. A finalidade principal é mobilizar a população, em especial jovens e crianças. Aqui eu tenho um agradecimento especial ao grupo do NUCS, em nome da Sandra, que é a coordenadora, que trouxe muitas crianças este ano para participarem da nossa Semana Nacional. Em torno do tema e atividades de ciência e tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Pretende mostrar também a importância da ciência e tecnologia para a vida de cada um e para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Possibilita ainda que a população brasileira conheça, discuta os resultados, a relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e, principalmente, as suas aplicações. O tema principal deste ano da ciência é a ciência para o desenvolvimento sustentável, que, além de promover atividades de divulgação científica, visa estimular a difusão dos conhecimentos, o debate sobre as estratégias e maneiras de se utilizar os recursos naturais brasileiros e a sua rica biodiversidade, com sustentabilidade, portanto, com responsabilidade. Devemos repor toda a matéria que nós utilizamos, sempre de forma conjugada com a melhoria das condições socioeconômicas de sua população. Agora, então, nós vamos dar início à homenagem aos grandes cientistas da Universidade Federal Fluminense. O ano passado, essa atividade versava sobre os grandes cientistas brasileiros. Aí, por ideia do comitê gestor e do professor Antônio Cláudio, nós resolvemos fazer uma homenagem aos cientistas da Universidade Federal Fluminense. Nós sabemos que a ciência no Brasil é extremamente complicada e complexa, é difícil fazer ciência no Brasil, é difícil pesquisar no Brasil, mas, com tudo isso, nossos cientistas conseguiram vencer esses obstáculos e fazer pesquisa de qualidade. Eu fico bastante honrada, porque eu trabalho na Universidade Federal Fluminense há 28 anos e fico bastante animada ao ver os resultados das nossas pesquisas cada vez crescendo mais, e as pessoas entusiasmadas, apesar dos obstáculos. Então, para mim é uma grande honra. Essa é a atividade que eu realmente gosto de participar ativamente,
porque é uma grande honra poder homenagear nossos cientistas da UF. A UF, e gostaria de agradecer também as unidades que indicaram os nomes dos professores. Tiveram a humildade de indicar seus pares, isso é fundamental. Né? Como é feito esse sistema de seleção dos professores? Normalmente, durante a reunião de colegiado, os professores indicam, os departamentos indicam nomes de professores que depois são votados pela unidade. Então, as pessoas que estão aqui presentes, elas foram eleitas, foram selecionadas por seus pares. Isso, para mim e para todos nós, como cientistas, é muito importante, tem um peso muito grande. Então, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a todos aqueles que foram homenageados com muito carinho. Então, vamos começar pelo professor, pela Faculdade de Educação, a direção, professora Márcia Maria Peçanha, vice-direção, Jorge Vieira, e homenageado, Célia Linhares. Boa tarde a todos, componentes da mesa, demais presentes. A Faculdade de Educação sentiu-se honrada e agraciada ao indicar a professora Célia Linhares como nosso cientista. Então, brevemente, quem é Célia Linhares? Nossa apresentação começa-se por lembrar os laços de trabalho e construção de cidadania que estreitam a professora Célia Linhares, a Universidade Federal Fluminense e a própria cidade de Niterói. Há poucos meses foi honrada com o título de professora emérita, conferido pela sua universidade, e anteriormente com o de cidadã niteroense, outorgado pela Câmara Municipal de Niterói. Num e noutro tributo que ela recebeu, compartilhando-os com os companheiros queridos, que mobilizam instituições de fundamental importância para a democracia e para a liberdade. Professora titular de Política Educacional da Universidade Federal Fluminense, atuou no doutorado, mestrado e graduação da Faculdade de Educação e organizou e coordenou o ALEF, Programa de Pesquisa, Aprendizagem, Ensinagem e Extensão em Formação dos Profissionais da Educação. Nesse programa, coordenou a fundação e a manutenção da revista do ALEF e do Centro de Experiências Instituintes em Educação Pública, com mais de 600 experiências já catalogadas. Atualmente, continua formando pesquisadores no mestrado e doutorado em Educação da UF e amplia seu raio de ação como professora visitante CAPES no mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pesquisadora do CNPq, investigando experiências instituintes em escolas públicas como caminhos de formação docente, Brasil, Portugal e Itália, Célia escreve o que vai encontrando, descobrindo, sistematizando, fazendo e refazendo em suas publicações, livros e artigos, mas também em conferências, palestras e em exercícios aprendentes e ensinantes, sempre porosos com a vida. Essa é a nossa Célia Linhares, que merece, então, a homenagem da Universidade Federal Fluminense. Márcia, essa é uma placa, uma segunda placa em homenagem à professora Célia, que a nossa sugestão é que se faça uma galeria com as placas com os nomes dos homenageados, para que a gente possa construir a história da pesquisa na Universidade Federal Fluminense. Bom, eu quero agradecer, lembrando que não há nenhum prêmio maior do que ver aquilo no que nós acreditamos crescer e florescer. A minha universidade está aqui, tão bem representada, porque sei que essa representação
é uma expressão de muitos sonhos que transbordam essa tenda, transbordam as muralhas da universidade, porque se ramificam em todo o povo brasileiro, em toda essa humanidade que luta, peleja e sonha por uma educação e que possamos incluir inteiramente essa humanidade, com os seus sonhos e com as suas incompletudes. Muito obrigada por esse trabalho confluente, como a Isabel colocou, que faz a pesquisa da UF se organizar, se sistematizar nessa busca infinita, que é encontrar palavras, que é encontrar problematizações com que a democracia possa crescer, se reverberar e consolidar os anseios educativos e educadores que nos fazem um povo de grandes perspectivas. Muito obrigada. Instituto de Computação, direção Regina Célia, Paulo Leal Toledo, vice-direção Lúcia Maria Assunção. Por favor. Bem, é um prazer para mim estar aqui homenageando o professor Celso da Cruz Carneiro Ribeiro, o Celso, em nome do Instituto de Computação. O Celso, ele não tem um grande histórico na UF, ele tem menos de 10 anos de UF, né? E além de marcar, né, ele já veio com histórico marcado, né, na pesquisa nacional e internacional, mas com esse pouco tempo de UF ele já marcou a posição dele e a presença dele no Instituto de Computação. Ele é coordenador da pós-graduação, já coordenou 4 projetos CT Infra, é muito importante para a gente. Um deu origem ao nosso cluster multiusuário, o OSCAR, junto com a Física, o Instituto de Física e de Química, um computador com 320 processadores, que começa a operar agora. 3 projetos CT Infra que deram origem ao nosso... foram importantíssimos para o nosso prédio de laboratórios que nós tanto sonhamos. Por conta disso, eu queria compartilhar essa homenagem com o professor Zé Henrique, que foi um chefe de departamento e um grande incentivador dessa homenagem aqui hoje, para fazer esse histórico rápido do Celso. Okay. Boa tarde. Vou fazer um resumo do currículo do Celso, que está ali afixado. Bom, o professor Celso, ele concluiu seus estudos de graduação na COP, no Rio, na UFRJ, na PUC, perdão, depois iniciou os estudos de pós-graduação na COP e encerrou esses estudos em Paris. Ele foi professor titular da PUC, né? Ele foi diretor do Departamento de Elétrica e de Informática da PUC e, além de ser professor titular da Universidade Federal Fluminense desde 2003, como a Regina já tinha comentado. O professor Celso atua ativamente nas áreas de ciência da computação e otimização combinatória, né? Ele tem bolsa de produtividade CNPq nível 1A, foi contemplado já no programa cientista do nosso Estado, pela FAPERJ, possui mais de 100 artigos em revistas internacionais, em periódicos internacionais, 17 capítulos de livro, além de 6 livros editados e cerca de 40 trabalhos completos em congressos, né? Ele é membro associado da Academia Brasileira de Ciência do Brasil. Ele já orientou mais de 20 teses de doutorados de brasileiros e de latinos-americanos. Ele já participou, já foi presidente de várias sociedades científicas nacionais e internacionais. E ele, além dessa atuação no meio acadêmico, ele atuou também no meio, vamos dizer assim, da política na educação. Ele teve 2 cargos, já foi diretor do Departamento de Programa de Modernização da Educação Superior do MEC, né? E, além disso, foi subsecretário de Recursos Humanos e Tecnológicos da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, professor. Bom, queria agradecer, através do José Henrique e da Regina, essa indicação. Apesar de ter uma história relativamente curta aqui na UF, são um pouco mais de 7 anos, né? Foi uma decisão da qual eu me orgulho muito, tenho muita satisfação de ter tomado e me sinto plenamente realizado por ter tomado essa decisão e por ter vindo para a UF, né? Então eu queria agradecer aos meus colegas pela generosidade dessa indicação
e desejar sucesso a todos nós. Obrigado. Agora a Faculdade de Nutrição. A diretora Cristina Mendonça, por favor. Vice-diretor Gilson Boaventura. Homenageado Gilson Teles Boaventura. Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar dizendo que a gente pode observar uma característica do Gilson, que é diferente de todos os outros, pelo menos na fotografia. Ele tem a qualidade de ser gregário, né, e incentivar os alunos, que estão todos ali também, a se formarem, a acompanharem na pesquisa. Né? Ele tem sido um incentivador incansável na formação de quadros de pesquisa e professores, né, na nossa universidade. Bom, o Gilson é nutricionista e formou-se pela Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. Boas coisas, né? Em 91, ele realizou seu mestrado em Ciência dos Alimentos na Universidade de São Paulo, onde também concluiu o doutorado em 1994. Ele veio transferido para a UF em 1995, porque começou a trabalhar como professor na Universidade Federal do Mato Grosso. E, a partir daí, assumiu a disciplina de nutrição experimental e, até hoje, nunca se afastou dela, nem enquanto vice-diretor. Durante esses anos todos, publicou diversos artigos, tem patente de produtos, tem sido homenageado em várias situações. Inclusive, esse ano, foi homenageado também como nutricionista de Niterói pela Câmara de Vereadores. E recebeu também o 2º lugar do prêmio Henri Nestlé. Atualmente, ele vem participando de vários projetos de pesquisa, com ênfase em análise química e biológica de alimentos. E ocupa, comigo, o cargo de vice-diretor da faculdade. E é uma honra para a gente tê-lo como cientista homenageado. Em primeiro lugar, para mim, realmente é uma honra muito grande. Eu acho que, na minha vida acadêmica, é o primeiro prêmio que eu recebo a nível institucional, né? Embora a gente tenha recebido grandes prêmios com os alunos que, sem eles, na verdade, eu não seria absolutamente nada, porque eu estou com eles, mas são eles que fazem a pesquisa. Então, eu só teria a agradecer aos colegas de trabalho por terem me dado esta honra, né? Aos alunos que estão aqui presentes, porque eu estou aqui exatamente por causa deles e é por isso que eles estão ali, que sem eles eu não seria absolutamente nada. Muito obrigado. A Faculdade de Farmácia. A direção, professor Wilson Santos. A vice-direção, está aí a professora Débora. Boa tarde a todos. Estamos eu e o Del aqui com uma responsabilidade de muito orgulho. O professor Mário Muniz, ele é um parâmetro para a Faculdade de Farmácia pelo tempo que ele faz da nossa história. A Faculdade de Farmácia ela é quase centenária. Em 2012, o curso de farmácia estará fazendo 100 anos, junto com a Faculdade de Odontologia. E nós temos orgulho de homenagear um professor antigo, professor Mário Muniz Lanes. Ele se formou na Universidade Federal Fluminense e ingressou como professor em 1969 e permaneceu dentro dos nossos quadros até 1997. Em vários momentos, ele participou da vida da Faculdade de Farmácia em grandes condições, formando a muitos farmacêuticos e principalmente na condição de organização do Laboratório Universitário Rodolfo Albino, onde esteve na condição de diretor de produção, ajudando na preparação de várias formulações que deram condição desse laboratório ter a sua importância para a universidade no período de seu funcionamento. E o Laboratório Rodolfo Albino tem como um dos seus produtos de maior importância uma formulação desenvolvida pelo professor Mário Muniz, que é a pasta Lura, de grande significado para a saúde pública, porque ela tem um efeito cicatrizante, que tem levado o socorro a muitos pacientes com úlceras, de decúbito e outras dificuldades de cicatrização. Então, o professor
Mário Muniz foi escolhido para essa homenagem não só pela característica da sua formação como professor incentivador e formador de farmacêuticos e incentivador da pesquisa, mas também no trazer novas formulações e na questão da farmacotécnica, que tanta força ele deu na formação de tantas pessoas, inclusive no Laboratório Rodolfo Albino. Fica aqui a nossa homenagem. O professor Mário Muniz, hoje em dia, tem 86 anos, se sentiu assim meio constrangido de vir a uma homenagem, porque achou que não conseguiria vir. E nós pedimos ao professor Del, que esteve com ele durante muitos anos, que viesse receber a homenagem. Boa tarde. É uma honra estar representando o professor Mário aqui neste momento. Agora, por que eu estou representando o professor Mário? Eu trabalhei com o professor Mário desde 1971, quando eu era estudante da Faculdade de Farmácia. E eu ajudei o professor Mário a desenvolver esta fórmula, que é uma fórmula incrível, maravilhosa, que a gente não tem o que dizer, o que o professor Mário deixou para a gente, tá bom? Muito obrigado. Instituto de Física, direção Roberto Bechara, vice-direção Beatriz Ponciano, homenageado Paulo Roberto Silveira Gomes. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme, né, estar aqui prestando essa homenagem ao professor Paulo Gomes, em nome do Instituto de Física. O Paulo Gomes, né, é uma pessoa de grande importância no nosso instituto. Como cientista, né, quem tiver maior curiosidade, abra o currículo Lattes dele e olhe. Mas é uma pessoa que é pesquisador, nível 1B do CNPq, cedo eu acho que ele vai virar um A, e já tem mais de 130 trabalhos publicados em revistas internacionais, tem uma marca, né, incrível. No ano passado, do reconhecimento, né, além do número de publicações, mais importante é o que a comunidade faz com essas publicações. E uma maneira de você medir isso, um indicador, é o número de citações que cada artigo seu tem. O Paulo, no ano passado, né, teve mais de 400 citações. E esse ano está indo pelo mesmo caminho. Isso é um reconhecimento da comunidade internacional e nacional da importância dos trabalhos dele. Dentro do Instituto de Física, o Paulo é uma referência, né? E nós somos o que somos hoje e melhoraremos, né, ainda muito por conta das atitudes, né, e das brigas e das melhorias que ele propiciou dentro do Instituto ao longo desses anos todos. O Paulo é um professor titular, é uma satisfação enorme, porque eu me considero amigo e grande amigo dele, o conheço desde 1970, vim para a UF em parte pelas mãos dele, e eu acho que essa homenagem é uma homenagem justíssima a alguém que tem uma importância fundamental, e sempre ainda terá, né, dentro do Instituto de Física e dentro da comunidade de física no Brasil. Portanto, Paulinho, meus parabéns, e só para dizer a você o seguinte: quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? E assim o Instituto de Física... Bom, eu só tenho a agradecer, primeiramente, ao Instituto de Física, né, por ter me indicado com tantos cientistas excelentes que tem lá, quer dizer, tive a indicação deles, é um orgulho muito grande, e parabenizar a própria, a UF, por esse evento, que agora, pelo que eu sei, é todo ano, né? Porque realmente é um reconhecimento que todos nós gostamos de ter, eu acho que é muito importante, e mostra a importância que a UF dá à pesquisa, coisa que talvez nesse fórum seja algo óbvio, mas pensando na UF como um todo, não é tão óbvio assim a luta, os últimos, 20 ou 30 anos que a gente está aqui, vendo como mudou a cabeça da UF do ponto de vista de importância de pesquisa e pós-graduação em relação ao que era, estou aqui há 30 anos. Então, coisas que parecem triviais hoje, num fórum, digamos, seleto do ponto de vista de cientistas, é resultado de uma luta muito grande que muitos dos presentes e outros mais têm tido ao longo desses anos na UF, e eu agradeço aí. Instituto de Química, direção Silvia Maria Sela, vice-direção Kátia Zacur, homenageado Ricardo Cassella.
Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de parabenizar a comissão organizadora pela iniciativa, que eu acho, de fato, bastante importante, porque isso certamente motiva tanto os mais antigos quanto os, apesar de carecas, mais jovens pesquisadores, né? Isso é um motivo e isso é bom para o desenvolvimento da pesquisa, que é o objetivo, né, que a gente tem. Bom, enfim, o Instituto de Química ele tem a enorme satisfação de homenagear o professor Cassela, primeiro porque ele é prata da casa, né? O professor Cassela ele se formou em Química Industrial aqui na UF, agora ainda pouco, em 94. Para muitos de nós ainda pouco, né? Se formou ainda pouco, depois saiu, fez mestrado na PUC, voltou, fez doutorado na Geoquímica e recentemente fez o pós-doutorado dele na Universidade de Valência, recentemente, que eu digo, em 2009. Agora, apesar desse pouco tempo de UF, o professor Cassela tem demonstrado um brilhantismo enquanto pesquisador e professor dessa universidade, como raros demonstram. Então, a nossa satisfação é extremamente grande. O professor Cassela, ele é bolsista produtividade nível 2, certamente no ano que vem já estará passando para 1, tem todas as qualidades e os critérios atendidos para isso. Ele é membro de corpo editorial de periódicos nacionais e internacionais de altíssimo impacto. Ele possui uma produtividade altíssima, isso obviamente, como disse o Bechara, abre o látis dele, vocês vão perceber do que eu estou falando. Então, quer dizer, resumo, o programa de pós-graduação em Química do Instituto de Química da UF, ele vem trabalhando nos últimos anos arduamente para se tornar referência no país. E, felizmente, nós contamos com o auxílio luxuoso do professor Cassela nessa empreitada. E nós temos certeza que vamos conseguir, porque ele é jovem, ele tem um grupo de pesquisa, a maioria dos alunos dele estão aí, que dão força, ele tem um grupo de pesquisa bastante forte, e ele tem tudo, né, para nos ajudar nessa empreitada, e nós temos certeza que vamos conseguir. Então, professor, meus parabéns de coração. Bom, primeiro eu queria agradecer as gentis palavras da Silvia, um certo exagero, claro, mas para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Como a professora Isabel falou, eu acho que o reconhecimento dos colegas é algo que nos deixa extremamente honrado, e dentro do Instituto de Química, que é um instituto tão qualificado hoje aqui dentro da universidade, isso acaba se tornando para nós um motivo de grande satisfação. É claro que eu também tenho que dividir obrigatoriamente esse prêmio com o meu grupo de pesquisa, com os meus alunos e com os meus colaboradores, professor Wagner Pacheco, que está sentado ali, professor Aníbal, do meu departamento, que colaboram continuamente para a excelência da pesquisa que a gente faz. E sem deixar de mencionar o contínuo apoio que as agências de fomento têm nos dado, né, através da FAPERJ, do CNPq, né, e isso é realmente importante para a continuidade daquilo que a gente faz e da qualidade daquilo que é feito dentro do nosso grupo. Obrigado, novamente. Então, agora é a Escola da Engenharia, direção, professor Hermano José de Oliveira, vice-direção, Miguel Luiz Ribeiro Ferreira. Por favor. Todo mundo chega aqui e diz uma satisfação, mas, olha, desde que eu cheguei aqui na UF, na Escola de Engenharia, vindo de vários locais do país, eu já encontrei o Serginho. E eu passei a admirar o Serginho. E tanto fiz que eu fui amigo dele. Por insistência, porque ele tinha a patota dele e eu cheguei e entrei na patota. Consegui entrar na patota e consegui ser amigo do Serginho. E fui amigo até hoje. Olha, é uma satisfação enorme você ser amigo do Serginho. Porque você ser amigo do Serginho é ser amigo de vários alunos admiradores dele, de vários engenheiros que ele conseguiu, engenheiros completos.
que ele conseguiu lançar no mercado de trabalho brasileiro e internacional. Esse homem que você está vendo aqui é conhecido aqui no Brasil e no exterior. É um dos maiores calculistas de pontes do mundo, que não seja o maior. Não tem engenheiro no mundo que tenha calculado mais de 2.000 pontes. Olha, 2.000. E não são pontinhas, não, pontes enormes que o Serginho calculou. Não tem quem tenha feito essa façanha. Se aquele livro do Guinness descobrisse o Serginho, que não descubra, ele já estava lá há 200 anos. Então, e por isso que eu chamo uma satisfação. Eu vou ler aqui e depois eu vou completar. Sérgio Marques Ferreira de Almeida é professor adjunto do Departamento de Engenharia Civil, qual eu pertenço, da Universidade Federal Fluminense, onde ingressou em 1984. Graduado em Engenharia Civil pela UF em 75. Pós-graduado em Estruturas pela UERJ em 1977. Mestre em Engenharia Civil pela UF em 95, com a tese Metodologia de Avaliação de Capacidade Portante de Estruturas. Cursou e foi aprovado na disciplina do curso de doutorado em Engenharia Civil da UF, onde completou os créditos necessários à elaboração da tese. Como docente desta universidade, ministrou os cursos de Sistemas Hiperestáticos, Concreto Armado, Concreto Protendido, Pontes 3, Pontes 4, no curso de graduação em Engenharia Civil. Foi professor colaborador das disciplinas Estruturas Pré-fabricadas de Patologia das Estruturas, no curso de mestrado em Engenharia Civil. Orientou 48 trabalhos de conclusão de curso de graduação de Engenharia Civil. Co-orientou 3 dissertações de mestrado e 2 iniciações científicas na mesma instituição. É membro do grupo de pesquisa Concepção, Análise e Otimização das Construções no curso de mestrado em Engenharia Civil da UF e também da ABPE, Associação de Pontes e Estruturas. Ex-membro do Colegiado de Engenharia Elétrica da UF. Autor de capítulos dos livros Acidentes Estruturais na Engenharia Civil, da editora Pini. Autor de 21 artigos completos em anais de congresso, sendo 6 deles no exterior. Publicou 5 textos em jornais de notícias e revistas. Apresentou trabalhos e proferiu mais de 20 palestras em congressos e seminários no país e no exterior. Participou como membro de 7 bancas examinadoras de dissertações de mestrados, de 3 bancas de concurso público para professor substituto da UF, perito do Ministério Público, indicado pelo reitor da UF em 7 casos relacionados a problemas estruturais. Representante da Escola de Engenharia Civil, junto ao escritório técnico do campus da UF, com função de avaliar tecnicamente todos os projetos estruturais dos edifícios do campus da UF, nos convênios do McBid. Todos esses prédios aí tinham o Serginho como avaliador. Estão até hoje todos em pé. Tecnicamente, todos os projetos especiais de 20 turmas de formandos e patrono e paraninfo de mais de 10 turmas de formandos da UF. Engenheiro da empresa José Luiz Cardoso Engenharia. Esse José Luiz Cardoso, para vocês terem uma ideia, foi um dos fundadores da nossa escola de engenharia, calculista da perimetral, calculista de vários viadutos em concreto pretendido e cordoalhas pretendidas aqui do país. É o ícone da engenharia estrutural do país, chama-se José Luiz Cardoso, está hoje com cerca de 82 anos. É uma beleza de professor, esteve aqui homenageado por nós. E ele foi do escritório dele. Professor homenageado especial de Vitituba, deixa eu continuar mais. Gerente de projetos da empresa Engenheiros Associados Limitada durante 18 anos, até o ano de 92, onde projetou e coordenou o projeto de mais de 500 pontes. Ele é muito, como é que se diz,
simples. Não foi 500, não, mais de 2.000. Viu? Mais de 2.000 pontes, em diversos sistemas estruturais e construtivos. Consultor da Pontes, Consultoria e Projeto Limitado até 1995, com intensa atuação em projetos de assessoria e construção de pontes. Realizou projetos de aproximadamente 50 pontes e viadutos pelo método dos balanços sucessivos. Esse método de balanços sucessivos é um método que foi construído a ponte Rio-Niterói. De balanço sucessivo com aduelas moldadas no local e pré-moldadas. Consultor do IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviários, para elaboração do Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais do DENIT. Esse homem que está aí é o orgulho da Escola de Engenharia. Eu quisera ser o engenheiro que ele foi e que ele é. Muito obrigado pelos anos que você dedicou à nossa escola. Serginho, pelos anos que a gente pôde desfrutar da sua companhia. Muito obrigado pelas inúmeras dissertações que você orientou para os pessoal que estava fazendo mestrado e doutorado, ia constantemente ao escritório dele para pedir orientação a ele. Foram inúmeros. Só que ele é tão simples que ele não faz questão de não colocar o nome dele nas teses. Esse homem é de uma simplicidade e de uma grandeza enorme. Eu só digo uma coisa, Serginho. Você é merecedor mais do que isso. E que Deus, olhe bem, que Deus conserve você, o ente iluminado que ele formou. Muito obrigado e a honra que eu tenho de ser seu. Me deixou até constrangido com essas palavras do professor Emmanuel, suspeito que é um grande amigo, que eu conservo até hoje e espero conservar para sempre. Eu, para não correr o risco do improviso, fui pego de surpresa hoje de manhã, então eu escrevi alguma coisa aqui para dizer que eu tenho um perfil realmente diferente um pouco, talvez, dos colegas pesquisadores, porque eu digo que a única coisa que talvez tenhamos em comum, fortemente, é um item que impulsiona a pesquisa que chama-se curiosidade. E eu sempre fui muito curioso. E a curiosidade é que me levou a juntar o lado profissional com o lado da pesquisa, que eu nunca vi fronteira. E por isso eu acho que consegui trilhar os dois lados, sempre fazendo a união, nunca a separação. Então consegui ter sempre um convívio harmonioso com os colegas acadêmicos, puramente acadêmicos, com profissionais, puramente profissionais. Espero ter conseguido fazer essa ponte, além das que o Hermano falou. Bom, em primeiro lugar, agradeço sensibilizado essa importante homenagem que a minha querida Universidade Federal Fluminense presta a esse professor, importante evento que hoje se encerra. Confesso que essa homenagem possui para mim um caráter diferenciado de tantas outras que já recebidas por turmas de alunos em suas formaturas. A diferença é que ela é advinda da instituição, a que sempre procurei dar o melhor de mim. Sinto-me, além de honrado, um privilegiado. Isso porque fui lembrado dentro de um conjunto de professores que integram o quadro dessa universidade, professores excelentes, e que a ela dedicaram sua competência e até, por que não dizer, com toda a sua paixão. Diante dessa premiação, faço uma reflexão de minha própria vida e concluo que, apesar de todas as dificuldades que o mundo de hoje oferece, ainda vale muito a pena pertencer a ele. A energia física não é mais a mesma dos 30 anos. Porém, graças aos queridos colegas e principalmente a meus alunos, que não envelhecem, pois a cada nova turma tem sempre a mesma idade, me mantenho com a mente jovem e guardando a vibração e a esperança própria da juventude. Este sim, o maior privilégio talvez que nós só os professores tenhamos. Estudar, lecionar, publicar, pesquisar na área de engenharia nos dias de hoje, em que as transformações são feitas com enorme velocidade, não é tarefa fácil. Exige um esforço que interfere até nas relações familiares, pois roubamos muitas vezes os momentos de lazer e convívio pelas múltiplas tarefas que nos absorvem. Por isso não posso deixar de agradecer a minha querida esposa Vera, que está aqui na frente, presente, e companheira de todas as horas, que o carinho e a compreensão a mim dedicado, sem ela certamente eu não estaria aqui hoje. Dediquei também
Muito de minha vida é o ofício da engenharia, como projetista de pontes e grandes estruturas. E nunca consegui definir realmente uma fronteira entre o ofício e a academia. Sempre foram igualmente importantes e complementares. O ofício nos proporciona a materialização de obras que perpetuarão além de nossas existências, enquanto o ensino e a pesquisa asseguram que o legado do conhecimento seja transmitido e aperfeiçoado para as novas gerações. A engenharia civil cumpre importante papel desde os primórdios do mundo. E a engenharia civil brasileira não fica atrás da dos países desenvolvidos. Ela esteve presente no metrô de Miami, na Ponte Vasco da Gama em Lisboa, no aeroporto de Funchal, na Ilha da Madeira, no desenvolvimento da indústria do petróleo, só para citar alguns exemplos. Finalmente, esse professor, pesquisador e projetista de pontes, espera ter conseguido algo mais do que passar os ensinamentos e técnicas para transpor obstáculos materiais da natureza. Se desse convívio tiver resultado também alguns ensinamentos que permitam construir pontes entre pessoas e transpor os obstáculos de suas vidas, considerarei cumprida a minha missão. Muito obrigado a todos. Instituto de Biologia, direção, professor Saulo Cabral Bourguignon, vice-direção, Roberto Campos Vilaça, homenageado, Valéria Laneuville Teixeira. Boa tarde a todos. Também, como o Hermano disse, eu vou tirar uma cola aqui, que eu fico nervoso e acabo esquecendo tudo. Mas não é necessário dizer que é uma satisfação, porque todos já falaram. Mas eu vou falar que é uma honra. É uma honra em apresentar a professora Valéria Laneuville como a escolhida pelo Instituto de Biologia, porque o Instituto de Biologia fez uma eleição, foi indicação dos departamentos do Instituto, e ela é merecedora pelo que tem feito pelo Instituto de Biologia. Ela é bióloga, formada pelo FRJ, mestre em Química de Produtos Naturais pelo UNPPN do FRJ, se formou em doutora em Química pelo Instituto de Química de São Paulo, da USP. É professora associada atualmente, é cientista do nosso estado pela Fundação para a Pesquisa do Rio de Janeiro, revisora de vários periódicos. Forma de consciência planetária que deve ganhar expressão na convergência de 4 modalidades. A consciência antropológica, que deve por fim a diáspora humana e reencontrar sua unidade através das multiplicidades socioculturais. A consciência ecológica, além da defesa da natureza, indica que os ecossistemas não são apenas resultantes da interação homem-natureza, mas integram uma unicidade auto-organizada e autorregulada mais ampla que a biosfera. A consciência telúrica ilustra toda a complexidade do sistema Terra, com sua vida própria, sua história singular, seu futuro imprevisto. A consciência cosmológica, ao situar a Terra no cosmo, com um papel não destacado, ponto perdido numa infinidade de galáxias. A esta proposta, Gilbert Durand acrescenta a consciência poética, epifanias de imagens capazes de resgatar uma simbólica universal, arquetipicamente exprimida. Nesse sentido, Morin afirma que a consciência da complexidade leva a uma tomada de consciência da indispensável mudança de paradigma nas ciências, partindo de uma visão simplificadora, unidimensional, parcelarizada, para um conhecimento multidimensional, integrador, complexo. A ciência clássica, acrescenta, tem desintegrado as noções de cosmos, de vida, de singularidade, de individualidade, de homem e de sujeito. Os progressos da astrofísica, da ecologia e da biologia têm ressuscitado o cosmo, a natureza e a vida. As ciências humanas devem, nesse sentido, ressuscitar o homem que elas têm prematuramente enterrado e ressuscitar o sujeito que elas têm pura e simplesmente negado, cometendo assim o pior dos erros subjetivos. Assim, o pensamento complexo se opõe a qualquer forma de reducionismo e de determinismo e assinala
a disjunção entre as duas culturas, a cultura das humanidades e a cultura científica, iniciada no século passado, e apresenta também os desafios para a consolidação da ideia da religação dos saberes científicos e humanistas. A ciência, e de modo particular, as ciências humanas, da qual eu pertenço, e seus fundamentos naturalistas e positivistas, nos diz Vireno, são questionados por terem tratado o homem como puro objeto natural, como pura coisa, sem densidade, num estranho processo pelo qual o sujeito se transfigura no seu próprio espectro, como razão pura, para depois se considerar como mera coisa a ser tecnicamente manipulada. O resultado dessa aplicação técnica das conclusões científicas no mundo humano é sua racionalização, que se traduz em institucionalização, em burocratização, em tecnocratização. É a sistematicidade lógico-racional na esfera da prática. E mais, é assim que o resgate de uma nova subjetividade se faz com uma rica herança dessa tradição. O sujeito não é mais cogito puro, ele será agora sensibilidade desejante que se constitui a partir de um núcleo inconsciente, energético e libidinal. A reflexão filosófico-antropológica, nesse sentido, passa a levar em conta uma economia geral do desejo e de suas expressões concretas, superando-se a economia da razão pura. Cientistas de vários campos do conhecimento, respeitadas as limitações epistemológicas e, consequentemente, respeitadas as especificidades de cada forma singular de conceber o mundo humano, vários pensadores convergem mais no projeto que lhes é, de fato comum, a busca de um certo sentido para o existir humano. Em outras palavras, se integram num projeto filosófico e antropológico que discute as condições humanas atreladas ao mundo da cultura. É um avanço que se coloca a essas perspectivas para além dos projetos racional da tradição filosófica moderna, de uma visão iluminista, tanto em suas expressões filosóficas como na realização científica. O entendimento de que esta forma de fazer ciência é incapaz de cumprir suas promessas de libertação do homem. É importante acrescentar que o que parece incomodar a estes pensadores é o pressuposto de que o real, e de modo particular, o real humano, seja regido por princípios unificadores, por lógicas racionais e, de certa forma, que tudo responde a uma lei. Importante explicar esta provocação. A cultura humanista é uma cultura genérica, que vê a filosofia, o ensaio, o romance, alimenta a nossa inteligência geral, afronta as grandes interrogações humanas, estimula a reflexão sobre o saber e favorece a integração pessoal dos conhecimentos. Assim, o conjunto das ciências humanas nos leva a discernir entre nosso destino individual, nosso destino social, nosso destino histórico, nosso destino econômico, nosso destino imaginário, mítico ou religioso. A cultura científica, de outra natureza, separa os campos dos conhecimentos e suscita admiráveis descobertas, teorias geniais, mas nem sempre sobre a reflexão sobre o destino humano, do vir a ser, dela própria enquanto ciência. Encontramos-nos diante da falta de interdisciplinaridade entre campos dos saberes que na prática se excluem mutuamente. Mas hoje se abre a possibilidade de uma reforma de pensamento que permitirá, eu acredito, francamente, o pleno emprego da inteligência para responder a esses desafios e a ligação das culturas disjuntas. Trata-se de uma reforma não programática, mas paradigmática, que concerne a nossa aptidão de organizar os conhecimentos, pois existe uma inadequação cada vez maior, profunda e grave entre nossos conhecimentos disjuntos, partidos compartimentados. Urge
quebrar a arrogância dos metadiscursos, fomentar a interpretação dos campos de investigação, relativizar o alcance de certas descobertas, estimular a curiosidade pura, acionar a máquina da desconfiança, multiplicar as perguntas, sonhar sempre com novas verdades, combater as verdades injustas. Em outras palavras, a reforma do pensamento evolui da lógica clássica à dialógica complexa e consiste na superação das especificações estanques. A dialógica não existe sem pluralismo, sem desvio, sem contestação, sem contra-informação, sem comunicação, sem sentimento. A normalização expressão máxima do conformismo, paralisa os intelectuais, arranca-lhes a originalidade, tira-lhes a autonomia, impede-os de pensar por conta própria. Nesse sentido, é uma provocação nosso pensar sobre a reforma do fazer científico que exalta o conhecimento sem amarras, que se tecem ou podem ser tecidos juntos. Falo em unir, em religar as culturas científicas e a cultura das humanidades, fazendo com que ambas estabeleçam uma comunicação entre si. Falo, assim, de religação dos saberes. Trago um nordestino, como eu, João Cabral de Melo Neto, que de forma poética expressa essa forma dialógica de olhar o conhecimento, em seu poema Tecendo uma Manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, para que o amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. O livro do Programa da Ciência, da Semana de Ciência e Tecnologia da UF, tem na sua capa, lá está, a imagem da árvore Samaúma. Bela e significativa representação, que guarda em si o sentido do que falo, do que penso. A árvore articula-se à ideia do cosmo vivo e da regeneração, símbolo da vida em perpétua evolução e em ascensão para o céu. Ela evoca o simbolismo da verticalidade e do aspecto cíclico da evolução. A árvore encontra-se associada às águas fertilizantes. É a árvore da vida, como significado do devir. E ainda, nada é mais fraterno e lisonjeiro para o destino espiritual ou temporal do homem que comparar-se a uma árvore secular, contra a qual o tempo não teve poder, com a qual o devir é cúmplice da majestade das ramagens e das belezas das florações. A Samaúma é uma árvore frondosa, considerada sagrada para os antigos povos maia e os que habitam as florestas. Pertence à família Bombacaceae, Céliba Pentandra gaertum. Consta que é nativa da América do Sul e África, onde atinge a desproporcional altura de 70 metros. Sem dúvida, compondo em conjunto com as mais altas árvores, de todas as árvores. Samaúma, para muitos, simboliza a imortalidade. Na prática, além de dar guarida e proteger pequenos animais, ela é o traço de união, de correspondência, de contato, de ligação, de aproximação e de harmonia entre muitos entes das selvas que se sentem sob a sua fronde. Ela tem um destaque de nobreza e uma grandeza própria dos seres raros e majestosos da natureza. É nestas características, nestes atributos, proteção, traço de união, de correspondência, de contato, de ligação, de aproximação e de harmonia, que me seguro nos seus galhos, nos galhos da Samaúma, para defender as minhas ideias, as minhas pesquisas, as minhas ações.
Posso falar numa delas, que identifica muito bem com este momento de ciência e de tecnologia, que foi iniciada no Colégio Universitário Geraldo Reis este ano, local onde exerço a minha forma de fazer ciência. A criação do Pibiquinho, a quem de público e em público agradeço ao pró-reitor da PROP, professor Antônio Nóbrega, e especialmente aqui a minha amiga Isabel, que foi a mentora, foi junto comigo iniciadora desse movimento tão bonito que foi a criação do Pibiquinho. E o que é o Pibiquinho? O Pibiquinho objetiva, em linhas gerais, despertar a vocação científica e incentivar novos talentos entre os estudantes do Colune, além de aproximar a universidade da escola, contribuindo dessa forma para que o pensamento científico permeie a sociedade como um todo. Em termos específicos, o Pibiquinho busca tornar o conhecimento científico acessível a professores e estudantes da educação básica e visando a transformação da realidade. Promover educação continuada para os professores do colégio, bem como o fortalecimento da interação entre o meio acadêmico e a escola básica. Estimular programas das escolas públicas que levem à melhoria das condições de aprendizagem. Incentivar a produção de metodologias, estratégias e materiais didáticos inovadores, visando a articulação com a realidade local, regional e global. Em síntese, é um programa que visa a construção do pensamento e da produção científica desde o ensino fundamental. É bom poder celebrar iniciativas como estas do Pibiquinho, que promovem a democratização da ciência e alimentam a curiosidade investigativa em nosso colégio universitário. É esse o sentido das minhas buscas e dos meus estudos sobre cultura, educação e formação humana. E do meu entendimento do mestre como um condutor de almas, no sentido da criação da autopoiesis. É o que penso, é o que eu penso, é o que eu faço, é o que eu acredito. É a minha ciência. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria aqui brevemente saudar o professor Antônio Cláudio, o professor Hermano, a professora Isabel, a professora Eduída. Saudar todos os presentes. Eu queria parabenizar a PROP por esse evento. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento muito importante do ponto de vista que a UF, de uma certa forma, presta as contas para a sociedade das coisas que faz na área de ciência, permite que divulga a ciência para uma parcela da população que não tem essa informação no dia a dia. Então, isso é importante, despertar não só a vocação científica, mas é despertar, na verdade, curiosidade anterior à vocação científica de gente até que muitas vezes não sabe de como é que a ciência os impacta no seu dia a dia, na sua vida. Então, Isabel, queria parabenizar você e a sua equipe por esse trabalho, que é um trabalho que eu sei que é muito difícil durante a semana inteira para montar. Já participei de comissão de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, junto com a Patrícia, e eu sei que é muito difícil, é um trabalho importante, mas no final muito prazeroso quando a gente vê o impacto todo que tem, tudo que a UF tem para mostrar, e todas as professores que participam disso, gente que faz pesquisa, gente que faz extensão, participa também da semana, isso é muito legal. Eu queria também, em particular, parabenizar a professora Fabiana, que está lá atrás, em algum lugar, porque quando fez o café inovador nessa semana também, foi chá? Foi chá ou foi café? Foi chá? Foi chá. Chá é coisa de inglês, mas aqui foi café mesmo. Foi inovador, né? Foi inovador, né? A Escola de Engenharia, que fez uma semana dentro do tema de sustentabilidade, com um congresso internacional na área de meio ambiente e sustentabilidade. E, finalmente, parabenizar os homenageados que representam esse esforço
que todos nós da UF temos feito de colocar a UF no lugar real dela mesmo, né, na universidade de grande porte, onde que faz ensino, pesquisa e extensão de verdade. É isso que a gente está fazendo. Parabéns a todos. Obrigado. Bom, eu acho que esse é o discurso mais esperado de todos, não porque eu fale muito bem, mas porque eu sou o último, né? Copiei isso do ministro Sérgio Rezende. Queria saudar o professor Fábio, o professor Hermano, a professora Isabel, a professora Eduína. Vou ser muito breve. Na verdade, o que é obrigatório é agradecer e parabenizar toda a equipe que organizou essa semana, na pessoa da professora Isabel, que é coordenadora do comitê gestor, toda a equipe que trabalhou na própria, mas representante de todas as outras pró-reitorias, da UF como um todo. Realmente uma semana obrigatória para a ciência, foi instituída há 7 anos atrás pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como um processo de aproximação da academia, a comunidade, não só no sentido de prestar contas, como o professor Fábio chamou a atenção, mas também para que nós conquistemos a comunidade para a relevância da ciência, para que ela entenda o papel da ciência e tecnologia na transformação da sua realidade. Então, esse é um aspecto fundamental. Nesse sentido, eu queria dizer que nós temos testemunhado um crescimento acelerado da nossa universidade nos últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, nós devemos alcançar no ano que vem um número de cerca de 40 mil pessoas, entre alunos de graduação, pós-graduação, funcionário e servidores. Isso é, na verdade, mais do que a população de 90% dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então é um universo de pessoas muito grande, o que nos impõe vários desafios. Um deles é transformar a nossa capacidade de se relacionar, de mover os processos internamente e de entendermos, eu acho que esse é o ponto que eu queria, na verdade, destacar, que a realidade humana, o universo de realidade humana não é um universo finito, que nós temos que dividir os espaços entre ensino, pesquisa, extensão, informação de profissionais, como o professor Sérgio chamou a atenção, e academia. Esse é um discurso perdedor, e isso é prejudicial para todos nós. Eu acho que nós precisamos expandir a nossa capacidade de entender que a realidade humana ela é infinita. Há espaço para multiplicar as realizações tanto de profissionais, quanto de acadêmicos, quanto de alunos de graduação, quanto de inovação tecnológica, estrito senso, quanto inovação social. Há espaço para todo mundo. Não há um bolo a que se dividir, e sim um espaço infinito a se conquistar. Então, com isso, eu queria convocar a todos para que realizem, que se dediquem, como a grande maioria da nossa universidade faz, para que nós, em breve, sejamos uma universidade transformadora da realidade por termos profissionais capacitados em todas as áreas do conhecimento, mas também pesquisadores de altíssimo nível, que nós sejamos reconhecidos como uma universidade que modifica a sociedade pelos seus profissionais competentes e também pelos seus pesquisadores de altíssimo nível. Tá? Então eu queria parabenizar novamente a todos e convocá-los para curtirmos o show e o café ou o coquetel inovador. Tá? Muito obrigado, eu declaro encerrada essa cerimônia.